Nós vamos ler especialmente do verso 22, João capítulo 10, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois os judeus, e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: Realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Te exaltamos, Senhor, por Tua palavra mais uma vez e pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Muitas são as oposições à Tua voz. A nossa carne, o pecado do nosso coração, Satanás. Mas Tu és poderoso, Senhor, para se fazer ouvir no meio das oposições. Fala conosco nessa noite e traz arrependimento aos corações e salvação, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A Escritura Sagrada, irmãos, ela nos ensina, desde a antiga aliança até na nova aliança, que Deus, de modo claro, ele separou um povo dentre os povos da terra para si, e ele conduz esse povo para habitar com ele por toda a eternidade. Entre a libertação e a salvação desse povo, e a condução do povo até a chegada na terra prometida, até o paraíso, você tem muitos adversários e muitos inimigos e muita oposição. E o Senhor promete que as suas ovelhas vão segui-lo, vão ouvi-lo e vão fazer aquilo que ele ordena. E ele tratará com as suas ovelhas e ninguém poderá arrebatá-las das suas mãos. Aqueles que foram redimidos pelo Senhor, aqueles que foram salvos por ele, esses nunca serão deixados de lado.
nunca serão abandonados, nunca serão preteridos. Isso é fundamental, porque essas são as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, quando lida com essa verdade num texto sagrado, irmãos. Porque o Senhor nos assegura que ninguém poderá arrebatar aqueles que o Pai salvou em Cristo das mãos de Deus, das mãos do Senhor. Ninguém poderá arrebatá-las. Essa segurança nós temos da parte dele. E algumas vezes, sem dúvida alguma, na caminhada, nós nos sentimos às vezes desvanecendo e sem forças. E nós então somos lembrados continuamente que o nosso Senhor é aquele que cuida do seu povo até o fim. Por outro lado, no mesmo texto, nós somos lembrados também que é interessante que o próprio João, na primeira carta, na sua primeira carta, vai acentuar essa verdade, dizendo, quando fala de alguns que estavam na igreja e se apartaram e deixaram o evangelho, ele diz, esses não eram dos nossos. Eles estavam conosco, mas não eram nossos. Então, também a tribulação e o sofrimento vêm para mostrar a quem pertence ou de quem nós somos. As ovelhas do Senhor, elas escutam a voz do Senhor e seguem o Senhor. As que não são, elas vão dar ouvidos a outras vozes e certamente vão se apartar do caminho do Senhor, como o texto claramente vai nos ensinar aqui. Percorrendo a narrativa, irmãos, desse texto do capítulo 10, verso 22 até o final, nós estamos tratando aqui de um tema importante, não é? Não só a perseverança dos santos, não é? Que os santos como são guardados por Deus, protegidos por Deus, mas nós estamos falando de quem nos protege. Aqui a tese desse trecho é mostrar que o nosso Redentor é Deus. Que o nosso Redentor é Deus. Se Ele não for Deus, Ele não poderá nos salvar. E é maravilhoso, porque nós lemos hoje, você pode pegar o seu boletim, não é? Nós lemos hoje nas perguntas do Catecismo Maior, né? Você vai ver na pergunta 38, qual a necessidade de um mediador ser Deus? E essa é uma pergunta importante, e o Catecismo responde assim, acompanhe, escute com atenção. Era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-los, perceba, conduzi-los à salvação eterna. Você vai ver que no Evangelho de João, a promessa dada pelo sacrifício de Cristo, como já falamos, não é nenhum benefício terreno e imediato. Ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se você crê no meu nome, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Ele vai conduzir o seu povo até a vida eterna. Exatamente esse é um aspecto em que o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele é Deus, Ele precisa ser Deus. Então, todo esse trecho é uma discussão sobre a divindade de Cristo. Quem é aquele que veio nos salvar? Nós sabemos desde o princípio da carta de João, no capítulo 1, não é? Lembra que nós falamos que o capítulo 1 de João, ele é como se fosse uma sementeira, não é? Ali você pode voltar sempre, que tudo o que está na sequência de João está lá em forma de semente. É só você voltar lá que você vai encontrar a informação que vai ser desenvolvida no livro todo. Por exemplo, a divindade de Cristo. Ele diz no texto, no verso 1 do capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.
Então, a primeira declaração, veja, João, distintamente de todos os outros evangelistas, ele não começa falando do nascimento de Cristo como os outros evangelistas, que falam da promessa e que veio e que ele nasceu e conta a história de Maria e José. Ele não começa, ele diz: o nosso Redentor é Deus. A história do nascimento de Cristo começa com essa declaração: o nosso Redentor é Deus. Mas diz mais, ele é criador de todas as coisas. Mas no verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem. E aí vem, por que ele precisa ser homem? Volte comigo para o catecismo, por favor. Pergunta 37 do catecismo. Está aí no nosso boletim. Sendo Cristo Filho de Deus... pergunta 39. Qual a necessidade de o mediador ser homem? Resposta: era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça, para recebermos conforto e acesso à presença de Deus. Como um homem pode se chegar a Deus? Porque Deus se fez homem, a segunda pessoa da Trindade, e está diante do Pai, porque tem um homem diante do Pai, o nosso irmão mais velho, da nossa natureza, Jesus Cristo, porque ele está lá. Então o homem poderá chegar lá, porque tem um homem. Por isso nós podemos chegar lá. Porque se ele não estivesse ali, nenhum homem poderia chegar ali. Morreria imediatamente. Nós somos então desafiados, não é? E o Senhor lida com essa estrutura. Eu quero que você volte comigo então para o texto de João, por favor. Lembrando que Jesus celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, não é? Que é como se fosse o que modernamente seria o que se chama de Hanukkah, que é comemorado em dezembro, não é? Que é como se fosse a festa da purificação do templo, depois que ele foi contaminado ou poluído por Antíoco Epifânio, no 2º século antes de Cristo. No 2º século antes de Cristo. Então, havia essa celebração, e Cristo estava ali. Era inverno, diz o texto. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus interpelaram. Vocês lembram que essa é a discussão dos versos anteriores. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Tu és o Cristo. A palavra Cristo, irmãos, é bom lembrar que ela é a palavra ungido, não é? Lembra que todos os ofícios do Antigo Testamento eram feitos por meio de uma unção. Então o rei era ungido, o sacerdote era ungido, o profeta era ungido, mas a Bíblia fala do ungido de Deus. Entenda, por exemplo, no Cântico de Ana, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, ela fala, e Deus exaltará o seu ungido. Já se declara, entende que ela está falando de um rei. E diz, se tu és o ungido, fala francamente. Jesus então disse, já vos disse, e não credes.
O problema não é falar, porque já foi falado. O problema não é você ouvir, porque você já ouviu. O problema é que você não crê. O problema é que você não confia. Esse é o problema. O que mais você quer que eu fale? Jesus continua: as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Interessante, irmãos. Jesus Cristo aqui, não é, quando ele veja essas palavras, ele diz assim: por minhas obras, ou melhor, pelos meus milagres. O que vocês já viram dos milagres. E veja, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. As obras que eu faço, veja, e o que eu já lhes disse, isto é, o ensino. Eu já lhes disse. Vocês já viram as minhas obras e já ouviram o meu ensino. Isso mostra para vocês que eu sou o Messias. Mas ele não usa o termo quando ele fala aos líderes judeus, porque certamente os líderes judeus estavam buscando um libertador político, não um salvador dos seus pecados. Se você for comigo, por exemplo, para o capítulo 6, verso 15 de João, você vai exatamente encontrar declaração como essa, não é? Quando Jesus percebeu que eles vinham para tomá-lo à força, para fazê-lo rei, ele então partiu e fugiu. Eles vieram para fazê-lo rei. Interessante que não é o rei do universo, o Senhor, em que eles iriam adorar, mas um rei político. Eles iriam trazê-lo como um libertador político. Verso 26, ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Que coisa interessante. Aqueles que não são eleitos de Deus, e um povo redimido do Senhor, não confiarão em Cristo. Os que não pertencem ao Senhor. Interessante, Eric Alexander, um teólogo, um pastor na Escócia, ainda vivo, já bem idoso, ele pregando nesse texto, ele diz algo que nos chama muita atenção, não é? Porque, só para que você entenda, quando ele diz assim: aqueles que não são povo de Deus, aqueles que não foram escolhidos por Ele, esses não vão confiar nele, a despeito de todos os seus milagres, a despeito de todos os seus ensinamentos. Esses homens não vão confiar em Cristo, independentemente do que eles estão vendo, do que eles estão ouvindo. O problema é que eles não são eleitos de Deus, diz ele. Eles não pertencem ao Senhor. E aí ele aprofunda dizendo o seguinte: a fé não é um elemento em que você precisa ter para poder revelar que você é um eleito. Ele diz, é uma marca do eleito. Você entende? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você percebe? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então, ele deu 2 sinais para mostrar quem são as ovelhas de Deus. Esse é um sinal de que você pertence a Deus. Isso não é uma dependência, não depende disso para você ser filho de Deus. Ele está dizendo, esse é um sinal que Deus colocou em você. Se você ouve a voz de Deus, se você crê nele, é um sinal de que você é ovelha dele. Não é que você se tornou, ou que você foi capaz de se fazer ovelha dele. Mas ele diz, as ovelhas do Senhor, elas escutam a sua voz. Elas creem
no seu nome. E exatamente nisso que o Senhor estabelece o princípio, irmãos. Ora, nós não podemos pensar aqui de forma alguma, não é? Em outra maneira, senão nessa que a conclusão do verso 26 nos traz. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Veja, você sabe por que você não é minha ovelha? Porque você não crê. Você não vai se fazer minha ovelha porque você creu. Tem uma marca nos meus eleitos. Eles vão ouvir a minha voz e vão me seguir. Mas você sabe por que você não me ouve? Porque você não pertence a mim, diz o Senhor. Você sabe por que vocês não escutam a minha voz? Porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas atentam para a minha voz. Verso seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Coisa impressionante. A graça soberana de Deus, ela vai vencer a nossa incredulidade. As minhas ovelhas me seguirão. Então essas são as marcas: fé e obediência à sua palavra. Elas escutam, elas creem e elas me seguem, elas fazem a minha vontade. Fé e obediência. Ele morreu por elas e elas devem viver para Ele. Elas escutam a minha voz. Interessante que a palavra de Cristo, ela opera através da obra. O poder de Cristo opera através da palavra de Cristo para produzir vida. Veja, eles escutam a minha voz. E isso é interessante porque nós lemos isso domingo passado e é importante dizer a necessidade e a seriedade de se pregar o evangelho simples e puro e poderoso de Cristo para que se faça ouvir a voz de Cristo, não a voz dos homens. A necessidade de se pregar o texto sagrado explicando a fim de que se fale menos e Deus fale mais. Para que a palavra de Deus seja ouvida. Porque é essa palavra que tira o homem da incredulidade, do pecado e da morte. Não é outra palavra, é essa palavra que vai fazê-lo. No capítulo 5 de João, verso 24 e 25... em verdade, eu te digo, diz o Senhor, ele que ouve minha palavra e crê em mim, e crê que eu fui enviado por ele, né? Esse tem a vida eterna. Não será condenado esse. Mas esse passou da morte para a vida, verso 24. Esse passou da morte para a vida. E aí veja o verso 25. A hora chegou. E é agora, diz o Senhor, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, eles ouvirão e viverão. Quando os mortos ouvirão e viverão. O texto sagrado, então, nos ensina, não é, que essa é a obra, o poder de Cristo opera através da palavra de Cristo.
produzindo vida na vida na alma daqueles que são seus. E aí o verso 28 e 29, que é talvez o mais citado por muitos teólogos, né? Ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Interessante que na língua grega, a palavra, quando ele diz assim, no verso 28, ele usa o termo: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Não é? Então é como ele usa aqui uma negativa dupla. É como se ele dissesse certamente nunca. É uma forma clássica de se dar uma ênfase em grego, nunca, jamais. E a nossa língua captura isso dizendo: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ele usa esse jamais para expressar essa ideia do texto grego, mas é como se fosse assim: certamente nunca se perderão ou perecerão, e ninguém as arrebatará. Ninguém vai arrancá-los da minha mão. Ninguém poderá fazê-lo. Interessante, irmãos, que quando o Senhor usa essa expressão, ele está se referindo, veja, falsos ensinamentos e perseguições não podem causar danos na alma, danos eternos na alma das verdadeiras ovelhas de Cristo. Entenda isso. Falsos ensinamentos e perseguições não poderão causar aos verdadeiros crentes destruição a ponto de fazê-los cair da presença de Cristo. E ele usa essa expressão: minha mão, ninguém as arrebatará da minha mão. Interessante você pensar nisso. A imagem, por exemplo, do profeta Isaías, a quem o braço do Senhor foi revelado. Isaías capítulo 53, ele diz isso. No Isaías 59, ele vai usar essa mesma expressão. Mas o braço do Senhor trouxe a salvação. Que imagem! A mão, o braço, que imagem é essa? Porque ele é poderoso. Porque ele é forte e ninguém poderá arrancá-los da sua mão. A expressão do poder de Cristo, que traz segurança à alma do crente. Nós perseveraremos, porque ninguém poderá nos arrebatar das mãos do nosso Senhor. Se você abrir sua Bíblia comigo no capítulo 6 de João, verso 39, né? E ele diz, você vai ver exatamente no texto, quando ele diz: essa é a vontade do Pai que me enviou. 6,39. Todos aqueles que ele me deu, eu não vou perder nenhum deles. Nenhum daqueles que o Pai me deu será perdido. Mas veja o que vai acontecer com eles. Você percebe que sempre o benefício é a vida eterna. Eu os levantarei no último dia. Eu darei vida a eles no último dia. Você percebe que é esse o grande benefício. Eu darei a eles a vida eterna. Ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. Isso é interessante porque as ovelhas de Cristo, elas são, sem dúvida alguma, aqueles que foram eleitos eternamente por Deus, escolhidos pelo Pai e entregues ao Filho para a salvação por meio da obra do Espírito Santo. A Trindade nos redime de modo extraordinário, irmãos.
como se fosse um estudo bíblico, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em alguns textos, por favor. Efésios capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Perceba que a linguagem é: ele nos escolheu antes da fundação do mundo, escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Se você ainda abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor, capítulo 2, verso 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus escolheu um povo para a salvação, é o que o texto categoricamente nos ensina. E ainda, na segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor, capítulo 1, verso 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim as Escrituras. Deixa eu pegar aqui do verso 8 em diante. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Jesus Cristo está dizendo: a segurança de vocês está no fato de que Deus vos escolheu antes da fundação do mundo, e aqueles a quem Ele escolheu, Ele me enviou para salvar, e nenhum dos seus se perderá. Eu vim resgatar as ovelhas do Senhor. No texto, a sequência de João ainda, por favor, voltando ao nosso texto base, João capítulo 10, que nós estamos lendo. Especialmente o verso 30. Veja o que diz o texto sagrado: Eu e o Pai somos um. Interessante. A palavra ela não está no masculino, mas ela está no neutro, no texto grego. É bem interessante isso. Implica que o pai e o filho não são uma pessoa. Eles não são uma pessoa. É interessante, como se fosse a mesma pessoa, mas eles são um em essência. Entenda isso. Eternamente, como em poder e vontade, eles são um. Pai e o Filho são eternos. O Pai e o Filho, eles têm todo o poder. O Pai e o Filho, eles são pessoas diferentes, mas a mesma essência, isto é Deus. O Pai e eu somos um. Isso me parece tão claro, irmãos, não tão claro assim para aqueles que estão o lendo,
Mas para o judeu que está ouvindo, é tão claro que a primeira reação foi: vamos matá-lo. Verso 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Por que eles querem fazer isso? Porque disse: você blasfema. Veja o verso 32, Jesus disse: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. É interessante que o próprio entendimento deles veio à tona. Quando eles ouviram da boca do Senhor Jesus Cristo a declaração de que eu e o Pai somos um, eles reconheceram que eles eram distintos, mas ele está dizendo: você é Deus. Essa é a tese. É por isso que eu vou salvá-los. E é por isso que ninguém vai arrebatá-los da minha mão. Mas eles não entendem. Interessante notar que na sequência do texto, irmãos, Jesus Cristo responde ao argumento deles usando uma expressão, citando um texto do Antigo Testamento. Quando, lá no Salmo 82, verso 6, Salmo 82, verso 6, especificamente, não é? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, não é? Por que ele chama de deuses aqueles ali? Interessante, é importante notarmos isso, irmãos. O Salmo 82, 6, ele foi dirigido a homens a quem Deus estaria julgando por abusar do seu poder de governadores. Interessante. De juízes. Esses homens foram colocados por Deus para julgar, e Deus está dizendo no Salmo 82 que vai julgá-los por abuso do poder como juízes. E uma declaração clara, não é, aos líderes judeus, que Deus iria julgá-los se eles continuassem como líderes andando em trevas e fazendo o que era contrário à lei do Senhor. Então Cristo diz: ora, se Deus chamou de deuses esses, qual o problema de você me chamar de Deus? Ora, Jesus Cristo não está dizendo que ele é Deus como aqueles são deuses, mas Cristo está usando um argumento importante. Ora, vocês injustamente vão matar o Filho de Deus, porque eu disse que sou Deus, se até os governantes são chamados de deuses. Eles são chamados de deuses porque, como juízes, eles representam Deus. E eles devem julgar de acordo com o parâmetro que Deus estabeleceu. E porque eles não estão fazendo isso, eles vão ser julgados pelo próprio Deus. Você entende? Assim como, por exemplo, a Bíblia diz que o marido representa Cristo na igreja, no casamento. O marido e a mulher. Ora, o marido, ele não é Cristo, no sentido da palavra, mas ele representa. Então isso não significa dizer que o homem ele é Cristo, porque só há um Cristo. Mas ele está assumindo um papel, uma função que aponta para o papel de Cristo no casamento, com a relação com a sua esposa, a igreja. Nesse sentido, o Senhor então pega esse texto e diz: ora, se é chamado assim aqueles que não são deuses, qual o problema de vocês me chamar, de eu dizer que sou Deus? E veja o argumento deles, não é? No verso 35 em diante, eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? É isso que vocês estão dizendo? O argumento é: se a Bíblia chama esses juízes assim, por que vocês pegam em pedra para me matar se eu disse que sou filho de Deus? E aí veja o argumento de Cristo, a sutileza. A Bíblia
a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar. Se ele diz isso, não pode falhar. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, esse é aquele que foi prometido pelo Pai. Dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus. É esse o ponto que está posto aqui, não é? Entenda isso, irmãos. Jesus cria e ensinava que o Antigo Testamento é a verdade de Deus infalível. A Escritura não pode falhar. Verso 36, santificado é o termo. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, ele foi separado com um propósito sagrado. Se era legítimo falar de governadores humanos como deuses, no sentido qualificado, muito mais seria correto quando ele fala do Filho que foi enviado pelo Pai. Do Filho que foi enviado pelo Pai. Veja o 36, o que Cristo está dizendo. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou. Então, eu sou o Filho a quem ele santificou e enviou. Separou para esse trabalho. Chamar Cristo de Deus, é o sentido mais pleno. Cristo disse, eu e o Pai somos um. Eu fui separado e enviado por Ele para esse fim. Esse testemunho eu dou. Ele faz milagres pelo poder divino, ele dá testemunho público acerca da obra dele, é o que vai dizer o verso 37, veja, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E veja, como ele disse no anterior, eu e o Pai somos um, agora ele diz, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Mais um argumento que ele usa. A linguagem da união, a linguagem de unidade. É interessante que na própria oração de Cristo, ele fala dessas coisas. Lá no capítulo 17 de João, no verso 21 e 23, veja, ele vai dizer isso. Para que eles possam ser um, como Pai, tu és em mim e eu em ti. Para que eles possam ser um, como eu e o Pai somos. Verso 23, ele vai dizer a mesma coisa. Perceba que isso ele está orando a Deus usando a mesma declaração. Eu e o Pai somos um. Então perceba que os milagres de Cristo, então se você crê nas minhas obras, ele está dizendo, então os milagres de Cristo indicam que ele compartilha do mesmo poder que o Pai tem. O mesmo poder que o Pai tem, o Filho tem. Ora, já ficou claro isso na Escritura. No capítulo 1 de João, no mesmo texto que nós lemos, que é a sementeira, você volta lá, ele vai dizer que no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, e nada do que foi feito teria sido feito se não foi por Ele, isto é, Ele criou o mundo, e quem pode ser chamado de Criador do universo, se não Deus? Logo, Ele é Deus, e as obras que Ele faz revelam isso. De modo muito claro. E isso revela que Jesus Cristo está dizendo, vocês não creem, e não creem em quê? Não é na pessoa dele, não. Em quem eu sou. Porque eles estão vendo ele. Mas quem é Cristo? Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho de Deus, eu sou o Criador do universo, eu sou Deus, enviado e separado pelo Pai, para poder salvar aqueles que o Pai escolheu
antes da fundação do mundo. Aqui está a nossa esperança. Aqui repousa completamente a nossa esperança. Quando termina esses argumentos, por favor, a sequência do texto. Nesse ponto, verso 39, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali permaneceu. E iam muitos ter com ele, e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Eles creram que Jesus Cristo era o enviado de Deus. As ovelhas ouviram a sua voz e creram no seu nome. Ora, irmãos, a palavra de Deus ela vai nos mostrar que toda essa narrativa é para nos provar que Cristo é Deus e Ele tem poder para fazer aquilo que o Pai ordenou que Ele fizesse. Ninguém poderá arrebatá-los da mão dEle. Nós podemos dizer, sem dúvida alguma, como já vimos no capítulo 1 de João, por que nós podemos ter certeza que Ele tem poder de guardar nossa alma e nossa vida? Porque o poder de Deus aparece em muitos lugares. Primeiro, na criação do mundo. Ele, por meio da sua palavra, Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Que poder é esse? Que fabricou o universo com todos os detalhes, com a sua voz, sem a ajuda de nenhuma matéria. Ele falou e trouxe à existência. Esse poder é infinito. Ninguém poderia fazer o que Deus fez. E tudo isso feito pela palavra. A sua vontade foi descrita. Haja luz e houve luz. Ele falou e foi feito. Ele ordenou e as coisas surgiram. Por isso João descreve ele é o Criador. Nós podemos crer no poder dele. Segundo, ele não apenas pelo poder dele, ele cria o mundo, mas o poder dele, ele preserva o mundo e todas as coisas que estão nele. Como Hebreus diz, o nosso Redentor não apenas criou o mundo, mas ele sustenta o mundo pelo poder da sua palavra. Hebreus 1, verso 3, ele diz exatamente isso. Ele sustenta pelo poder da sua palavra. Para que as coisas sejam usadas de maneira coerente e tenham a finalidade necessária, objetiva, que façam aquilo para o que elas foram criadas. O Senhor tem o poder de criar, o poder de sustentar, o poder de governar o mundo e todas as coisas que existem nele. Mas não apenas as coisas foram feitas, não apenas é sustentada pelo poder da sua palavra, mas ele é poderoso para governar e ordenar os corações dos homens, para que eles não sejam mestres das suas próprias afeições, para que eles não façam o mal que eles propuseram fazer. Assim como ele fez com Esaú e Balaão, ele não permitiu que ele amaldiçoasse o seu povo. O Senhor tem poder para impedir isso, e governa o coração dos homens. Ele tem o coração dos homens nas suas mãos. E ele pode movê-lo de acordo com a sua vontade. Assim como ele levantou Faraó, endurecido de coração contra o seu povo.
ele quebranta os egípcios para que entreguem aos israelitas todas as riquezas que eles tinham e eles saiam do Egito ricos. O Senhor tem o coração dos reis na sua mão. O Senhor governa e dirige as criaturas mais terríveis, como os demônios e os homens ímpios. Ele governa os demônios. Os demônios têm grande poder e são cheios de malícia. Os demônios estão sempre ao redor, ao derredor, como um leão rugindo, procurando devorar as ovelhas do Senhor. Onde haveria um lugar seguro para nós? Se pelo poder dele, esses demônios não fossem restringidos, onde haveria segurança para nós? Para onde nós poderíamos correr? Se não houvesse poder no nosso Senhor, de sustentá-los, de proteger-nos deles, de nos guardar deles. Os demônios virariam o mundo de cabeça para baixo, queimariam cidades, casas, arrancariam tudo aquilo que é vida, se não houvesse um governador onipotente que estabelecesse os limites dos demônios nesse mundo. Nós estamos seguros nas mãos do nosso Salvador. Ninguém poderá nos arrebatar. Deus, Ele tem todas as cadeias dos demônios e Ele governa as suas ações. Eles não fazem nada fora do domínio e do controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Eles agem com licença especial, como foi no caso de Jó. Mas eles não podem fazer mais, porque Deus os governa e nos protege de todos eles. Dos homens ímpios que investem contra nós, que se levantam para destruir nossa vida, o Senhor guarda a sua igreja. Quando a Síria, por meio do seu grande rei, triunfou contra o reino norte, eles marcharam com sede contra Jerusalém, e as portas de Jerusalém, um único anjo matou mais de 100.000 soldados assírios. O Senhor protege o seu povo da malignidade dos ímpios. Nós estamos guardados por Ele, irmãos. Ele revela o seu poder em levantar uma igreja para si mesmo, a despeito de todos os seus inimigos. Que poder é esse? Que maravilha revelada é essa, irmãos? Thomas Boston, comentando Efésios 1, 19 a 20, disse assim: o poder de Deus, ele se revela de tal maneira que faz com que o homem pense e objete alguma coisa e planeje alguma coisa de outra linhagem, de outra perspectiva que nunca ele havia pensado antes. Nós pensamos agora, um homem, um marido quer abandonar sua esposa, o evangelho vem, agora ele quer servi-la.
O filho que desobedece seu pai, o evangelho vem e faz dele um homem, um jovem temente a Deus que respeita a autoridade dos seus pais. E pega um homem que era entregue à prostituição. O evangelho vem e o purifica do pecado e o faz desejar as coisas santas de Deus. Como isso pode, se não pelo poder do nosso Deus, de fazer assim? Thomas Boston continua dizendo: existe maior poder manifestado nesse caso do que na criação do mundo. Pois quando o mundo foi feito, diz Thomas Boston, não havia nenhuma oposição. Ele falou e foi feito. Mas quando ele vem converter um pecador, ele se encontra com todas as oposições, com o maligno, com o coração corrupto contra o mundo. E ele vem e nos arranca das mãos do demônio, das mãos do mundo e do pecado. Ele enfrenta toda a oposição e nos tira, nos liberta. Deus fez um milagre na criação. Ele falou e foi feito. Mas na conversão, diz Thomas Boston, muitos milagres acontecem. O cego passa a ver, o morto ressuscita, o surdo passa a ouvir a voz do Filho de Deus e segue o seu Criador. O infinito poder de Jeová, o infinito poder de Yahvé é revelado. E o poderoso braço do Senhor é revelado. Ninguém poderá arrebatá-lo das minhas mãos. Quem poderá arrebatá-lo das minhas mãos? Ele preservará as nossas almas no meio de muitos perigos, irmãos, ao qual estamos expostos nessa vida, e vai nos levar seguros até a entrada na casa do Senhor. Ele nos guardará até o fim. É o poder de Deus que modera a violência da tentação, que faz com que o seu povo suporte debaixo dela e vença os poderes de Satanás e esmague a cabeça dele debaixo dos nossos pés. É o poder dele que fará isso conosco. Jesus está dizendo: eu sou Deus, e por isso você é salvo. Ele diz: eu sou homem, e por isso você é salvo. Ninguém poderá arrebatá-los das minhas mãos. Onde você tem encontrado segurança, você que está aqui hoje conosco, nessa noite? Onde está a tua segurança, o teu conforto? Satanás faz assim conosco, quando as tribulações vêm para nos destruir. Ele nos apresenta vários ídolos para servi-los. Quando estamos angustiados, uns correm para as drogas, outros para a prostituição, outros para a prática de imoralidade.
eles buscam consolo e conforto. O povo de Deus, nós, o povo de Deus, nós precisamos correr para Ele, para o único que pode nos proteger de todas as investidas de Satanás nesse mundo. É para Ele que nós vamos correr. Aproximemo-nos, diz o autor da carta aos Hebreus, diante do trono da graça. No dia da sua tentação, aproxime-se do trono da graça, porque lá você encontrará graça e misericórdia em tempo oportuno. E Ele é poderoso para te livrar. E que bênção, irmão, você que está em Cristo. Você que foi redimido pelo poder do Evangelho. Lembre-se, quando você creu no Senhor, quando você creu no Evangelho, foi porque o Cordeiro de Deus veio buscar os eleitos dele e arrancá-los de todas as cadeias que prendiam. Agora vocês foram libertos para servir ao Senhor. Ainda nesse mundo, irmãos, muitas dificuldades enfrentaremos. Muitas tentações virão sobre nós. Muitas angústias. Mas descansem. Ninguém tem mais poder que o braço do nosso Salvador. Ninguém poderá destruir a obra que Ele realizou por nós. E nós temos essa esperança nele e confiança plena nele, hoje até o fim dos nossos dias. E Ele nos ressuscitará no último dia. Vamos à presença dele em oração, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, Tua palavra, Teu conforto, Tua misericórdia, Teu poder repouse sobre a vida do Teu povo, trazendo salvação, conforto, alegria, ânimo na vida do Teu povo nessa noite. Salva aqueles que estão perdidos, traz redenção, santidade no nosso meio. Tu és poderoso para nos libertar e nos fazer andar em retidão para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, e com alegria cantemos ao Senhor o hino de número 144 do nosso cenário.